Olá, pessoal, tudo bem? Então, retomando aqui com a resolução deste exercício, né? A ideia, basicamente, deixa eu só é, repassar aqui o exercício para a gente não se perder no raciocínio, né? A ideia é verificar se uma matriz 4x4 ela é quadrado mágico, né? Para eu saber se uma matriz atende essa propriedade de quadrado mágico, basta que eu some cada cada linha, cada coluna e cada diagonal, e o resultado dessas somas, né, sejam todas iguais. Né? E aí, no vídeo passado, eu dei algumas instruções, né, de como poderia ser um possível raciocínio para a resolução desse problema. E esse raciocínio se baseou no seguinte: primeiro passo, deixa eu ampliar isso aqui, só um pouquinho. Primeiro passo, né? Eu escolho uma linha ou uma coluna ou uma diagonal e faço a soma desses elementos, né? Seja dessa linha, seja dessa coluna, seja dessa diagonal que eu escolhi. Né? Qual que é a ideia? Eu escolho uma linha, coluna ou diagonal qualquer e faço a soma. E aí depois eu percorro cada linha, cada coluna e cada diagonal e comparo se essa soma dessa linha, coluna ou diagonal que eu escolhi lá no começo, vou comparando com essas somas de cada linha, de cada coluna e de cada diagonal. Se essa soma bater, né, for igual, a soma que eu fiz lá no primeiro passo for igual a cada soma de cada linha, coluna ou diagonal, então tudo bem, essa matriz atende à propriedade de quadrado mágico. Caso contrário, né, ou seja, se uma dessas somas for diferente da soma que eu fiz lá no começo, então pronto, já é suficiente para não atender a propriedade quadrado mágico. E aí eu dei a ideia de você trabalhar com uma variável que eu chamo de sentinela, né, uma variável verificadora, né? Como qual que é a ideia? Ela funciona como se fosse um interruptor ligado ou uma lâmpada acesa. Inicialmente essa lâmpada está acesa, né? E aí a ideia é que eu faça cada uma dessas verificações, linha por linha, coluna por coluna, diagonal por diagonal. E se eu encontrar em alguma dessas linhas ou colunas ou diagonais uma soma cujo o seu resultado é diferente da soma que eu fiz anteriormente, lá no primeiro passo, então eu apago essa lâmpada, desligo esse interruptor, torno o conteúdo dessa variável como zero. Né? Agora, se eu percorri todas as linhas, todas as colunas e todas as diagonais, fiz a soma e essas somas sempre foram iguais, então eu nunca vou ter essa situação aqui, né, da lâmpada ser apagada, de eu trocar, de eu modificar o estado dessa lâmpada, de aceso para apagado. A lâmpada vai sempre continuar, sempre permanecer acesa, né? Então, ao final, depois de eu percorrer, fazer todos esses testes, todas essas verificações, e essa lâmpada permanecer acesa, então significa que sim, ela é um quadrado mágico. Agora, se algum desses momentos fez mudar o estado dessa, dessa lâmpada, né? Então, alguma situação não passou no teste e, portanto, essa matriz não atende a propriedade de quadrado mágico. Tá? Eu vou ver se eu faço um vídeo exclusivo explicando sobre essa ideia da variável, da estrutura do sentinela, que funciona basicamente assim, né? Se eu olhar para esse script, né, o que é mais fácil para eu identificar, né? É mais fácil eu identificar uma situação de quadrado mágico, vou colocar aqui quadrado mágico, ou uma situação de não ser quadrado mágico. Pensem aí. O que é mais fácil? Bom, vou ajudar vocês. Né? Para eu identificar se ela é um quadrado mágico, o que eu preciso fazer? Somar cada linha, né? Vou colocar assim. Cada linha. O que mais? Preciso somar cada coluna e preciso somar cada diagonal, certo? E aí, depois disso, o resultado de todas essas somas precisa ser igual, né? Agora, para verificar, o que eu preciso fazer para verificar, para definir que aquela matriz não é um quadrado mágico? Então, eu preciso identificar, basta que eu encontre, né, uma linha
ou uma coluna, ou uma diagonal, cujo resultado, o valor da soma, seja diferente, né? Então, nesse caso, né, eu gosto sempre de trabalhar com essa solução, com essa verificação negativa. Como assim verificação negativa? Primeiro, eu assumo que tem uma variável, né? Eu assumo assim que o conteúdo dessa variável tem conteúdo de 1, né? Tem o valor 1, perdão. E esse 1 significa assim, hipoteticamente, essa matriz ela é quadrado mágico. E aí, eu trabalho verificando essa situação, buscando encontrar uma situação dessa. Né? Uma situação que invalide o meu problema que no caso é um quadrado mágico. Então, eu assumo hipoteticamente que a minha matriz ela é um quadrado mágico. E aí depois eu busco, né, faço lógico todos os testes, né, eu busco por encontrar uma situação que invalide o conteúdo dessa minha variável. Aí eu tenho dois posicionamentos, né? Se em um determinado momento, um determinado teste, né, seja de linha, de coluna ou diagonal, eu encontrar uma situação que invalide a minha matriz como não sendo quadrado mágico, o que eu faço? Eu troco o conteúdo dessa variável de 1 para 0, certo? Eu só faço essa troca de 1 para 0, se eu encontrar uma situação dessa. Agora, se eu fiz todos esses testes, né, para tentar invalidar a minha matriz como não sendo quadrado mágico, e passei por todos esses testes, e nenhum desses testes fez essa modificação, então significa que eu percorri todos os testes e o conteúdo da minha variável que faz essa validação sempre permaneceu com 1. Então eu passei por todos os testes e todos esses testes, esse número 1 perdurou. Então eu vou chegar lá no final do meu algoritmo, o conteúdo dessa variável nunca vai ter sido modificado. Se eu chegar lá no final e o conteúdo da minha variável nunca ter sido modificado, então significa que sim, essa matriz ela é um quadrado mágico. Tá? Então é essa a ideia que eu vou trabalhar aqui com vocês, tá bom? Então eu vou voltar aqui, né, deixa eu diminuir isso aqui um pouco, tá? Pronto. Né? Pronto. Deixar aqui do lado só para a gente ir estruturando o nosso algoritmo, tá bom, pessoal? Bom, então aqui ao lado, né, fiz a declaração da minha matriz, 4x4, um I e um J, né, para percorrer a matriz. Soma, essa variável a princípio eu vou utilizar para somar os valores, os elementos de cada linha, de cada coluna, de cada diagonal, lógico, um por vez, né? Soma P1, eu fiz associação ao nosso script aqui, né? Soma do passo 1, quis dizer, né? Que é a linha ou a coluna ou a diagonal que eu vou escolher e vou guardar essa soma nessa variável, tá? E a variável que eu chamei de quadrado mágico, né? Que é a minha variável sentinela, que inicialmente eu estou falando que ela é 1. Né? Isso significa que eu estou definindo como 1 e estou assumindo hipoteticamente que, para esse caso, a minha matriz vai ser quadrado mágico. E aí o objetivo, no decorrer do meu algoritmo, é tornar esse valor como 0. Se eu passar por todos os testes e esse valor permanecer 1, então significa que nenhuma situação foi identificada como não sendo quadrado mágico. Né? E, portanto, a minha matriz que eu vou ler da entrada vai ter sido... vai ter a característica de quadrado mágico. Enfim. Então aqui faço a leitura dos elementos da matriz, né? 4x4, linha por linha, da esquerda para a direita, certo? E aqui, ó, é o passo 1, né? Eu escolhi pegar os elementos da diagonal principal e fazer a soma, né? Então, a gente viu em alguns vídeos anteriores, né, que se eu tenho, vou desenhar rapidão aqui uma matriz 4x4, tá? Se eu desenhar esses índices aqui, né, a minha diagonal, os elementos da diagonal principal são esses aqui que eu estou circulando em roxo, certo? Se eu olhar para os índices desses elementos, quais são esses índices? 0, 0, 1, 1, 2, 2, 3, 3. Né? Os índices de linhas são os mesmos que os índices de colunas para cada elemento da diagonal principal. Então, se eu colocar dentro de uma estrutura de repetição variando de 0 até 4, um I variando de 0 até 4, basta que
eu coloque o mesmo índice que eu estou referenciando a linha para referenciar a coluna também, que aí eu vou acessar, cada iteração desse para vai acessar um elemento da minha diagonal principal. Então, uma hora vai ser o elemento 0, 0, depois vai ser o elemento 1, 1, 2, 2, 3, 3, certo? Então, aqui eu estou fazendo a soma do passo 1. Né? Eu escolhi uma diagonal, uma linha, uma coluna, no caso eu escolhi a diagonal principal, e estou fazendo a soma dos elementos dessa diagonal. Aí qual que é o objetivo na sequência? Percorrer cada linha, percorrer cada coluna, percorrer cada diagonal e verificar se a soma de cada linha, de cada coluna ou de cada diagonal é diferente dessa soma. Se for diferente, então eu torno o conteúdo dessa variável como zero. Né? Se eu percorrer todo mundo, né, o objetivo aqui é encontrar uma soma que vai ser diferente dessa. Né? Porque eu concluí que é mais fácil eu invalidar a característica, né, de quadrado mágico do que verificar se todas as linhas, se todas as colunas, se todas as diagonais são iguais a essa soma. Né? Então vamos lá. Deixa eu colocar aqui. Como que eu percorro cada linha? É similar a essa estrutura de repetição. Né? I de 0, I menor que 4, mais 1. Né? Aí eu vou colocar assim, soma recebe 0, certo? Para J de 0, 3. O que eu faço? Soma, recebe soma, mais M e J, certo? Depois que eu percorri, né, esse para vai fazer com que eu percorra todas as colunas daquela linha I. Né? Depois que eu percorri esse para do J, depois que terminar esse para do J, significa que eu percorri aquela linha por completo. Então basta que eu verifique se a soma dos elementos dessa linha é diferente do soma P1. Se isso acontecer, então eu coloco assim, dado mágico recebe 0. Beleza? Se não, continuo, né? Segue o barco. Eu vou, só para deixar documentado, assim, eu vou deixar disponível esse código, né, aqui na descrição desse vídeo, né? E se você quiser executar depois, eu vou colocar assim, escreva, deixa eu pensar aqui, somando, da linha I, tá? Beleza? Deixar assim só para ficar mais... Quando você executar, você vai ver que vai estar somando todas essas linhas. Né? E aí no final, eu vou colocar, no final dessa soma, eu vou colocar um outro escrevo também para colocar o valor da soma. Então, eu vou ter um escreva antes e um depois, só para ilustrar que foi feita a soma de cada linha, e vou fazer o mesmo para cada coluna e para cada diagonal. Né? Se porventura acontecer uma situação de uma determinada linha, a soma dos elementos dessa linha for diferente do que eu fiz aqui no passo 1, então, pronto, eu torno essa situação como zero, né? O conteúdo dessa variável como zero. Beleza? Agora eu vou fazer o mesmo para as colunas, né? Então, para percorrer coluna por coluna, eu vou fazer de forma similar. A diferença é que eu vou inverter os índices, né? Então, eu vou colocar assim, para J de 0, J menor que 4, passo 1, né? Soma recebe 0. Aí eu vou colocar de forma similar. Escreva, somando os elementos para I de 0, certo? Então, para cada coluna, né, J, então, o J vai ficar fixo, né? Eu vou ter um I variando de 0 até 3, né? Então, o J vai ficar fixo e o I vai variando de 0 até 3. Depois que terminar, o J é que varia, o I variar de 0 até 3 e assim por diante, né?
Então, se você ainda tem dúvida nessa implementação, veja os vídeos anteriores que eu explico de forma mais detalhada a respeito. Tá? E aqui, igual, para cada coluna somada, né, quando eu percorrer todas as linhas, significa que eu terminei de somar os elementos daquela coluna. Então, o que eu verifico? Se a soma dos elementos daquela coluna é diferente de soma E1. Se isso acontecer, então, quadrado mágico recebe 0. Certo? Faltou colocar aqui na saída, né? Valor. Pronto, terminei de somar cada coluna, certo? Estou fazendo a soma de cada coluna aqui, né? Por que é importante eu fazer essa verificação, antes que vocês perguntem, né? Por que é importante eu fazer essa verificação a cada vez que termina esse para? Porque, veja, a cada nova iteração, a cada nova coluna ou a cada nova linha, o conteúdo dessa variável soma está sendo zerado. Por quê? Porque eu preciso zerar esse conteúdo, essa variável, para poder fazer a soma da próxima linha ou da próxima coluna, certo? Então, é importante que eu faça essa inicialização com 0 e também, ao final de percorrer cada linha ou cada coluna, eu já verifique, porque se eu deixar para verificar no final da execução dessa estrutura mais externa, o que vai acontecer? Eu vou ter perdido o conteúdo dessa soma, o valor dessa soma das colunas ou das linhas anteriores. E aí a minha verificação pode ficar comprometida. Tá? Bom, agora para eu somar cada diagonal, né? Vamos pensar aqui como que a gente pode fazer. Primeiro eu vou somar, na verdade eu não preciso somar a diagonal principal porque eu já escolhi somar ela aqui, né? Mas vamos supor que eu não tenha escolhido ela aqui, né? Então eu vou fazer a soma de novo da diagonal principal e também vou fazer a soma da diagonal secundária, tá? Então, para somar a diagonal principal, né, eu vou até fazer de uma outra forma. A gente já viu aqui do lado que se eu percorrer a minha matriz de fora a fora, né? De fora a fora, que eu digo assim, todos os elementos da esquerda para a direita e linha por linha, basta que, né, eu olhe para os índices dos elementos que estão sendo referenciados naquele momento. Se os índices forem iguais, então significa que é um elemento da diagonal principal. Então, vou fazer assim. Para I de 0 e menor que 4 igual a I mais 1. Né? E daí, antes disso, eu vou fazer assim. Ó, soma recebe 0, tá? Porque eu preciso zerar essa variável. Então, a ideia é eu acessar um determinado elemento M e J, certo? Mas eu só posso acessar esse elemento, né, que vai corresponder a um elemento da diagonal principal, se I e J forem iguais, ou seja, se os índices naquele momento forem iguais, certo? Se o I for igual ao J, significa que eu estou acessando um elemento cujos índices referem-se a um elemento da diagonal principal. Então, soma recebe soma mais M de J. Beleza? Ao final desse percurso, né, significa que eu percorri todos os elementos da diagonal principal. Então, aqui eu posso verificar se essa soma for diferente de soma P1, então, quadrado mágico recebe 0, certo? Aí o que está faltando? Vou colocar aqui, ó. Diagonal principal, né? Então, o que está faltando? Diagonal secundária. A diagonal secundária, como que eu posso identificar os elementos também de forma lógica, né? Deixa eu tentar fazer aqui na cor laranjada, tá? Quem que são os elementos da diagonal principal? É esse. Opa, vou colocar em azul, tá? É esse e esse, né? Se eu olhar para os índices desses elementos, quais são as referências? 0,3, 1,2, 2,1 e 3,0, certo? Tá. Tem alguma relação entre cada um dessas situações? Tem, né? Se eu olhar de forma separada para cada uma dessas situações, né,
Essas situações correspondem aos índices, né, desses elementos. O que cada índice tem de comum em cada uma dessas situações? Sim, né, isso já foi falado anteriormente, né? A soma desses índices é sempre igual a 3. Então, basta que eu percorra a minha matriz também, né, de fora a fora, né, linha por linha, e da esquerda para a direita, né? Só que, ao invés de eu perguntar se os índices são iguais, eu pergunto se a soma desses índices da matriz é igual a 3. Se for igual a 3, significa que eu estou acessando um elemento da diagonal secundária. Tá? Então, índice 0 até 3. Se a soma dos índices for igual a 3, então é um elemento da diagonal secundária. Certo? Ao final, depois de percorrer toda a matriz para identificar a diagonal secundária, o que eu preciso fazer? Verificar se a soma dos elementos dessa diagonal secundária é diferente de soma P1. Se isso acontecer, então, quadrado mágico recebe 0. Então, veja, cada uma dessas situações eu passei testando para ver se a soma daquela linha, ou daquela coluna, ou daquela diagonal é diferente do que eu fiz lá no primeiro passo, né? Se isso acontecer, em alguma dessas situações, então eu tornei o conteúdo da minha variável como 0. Em nenhum momento eu reverti isso, né? Ou seja, saiu de 0 para 1. Mas sempre eu me propus, né, inicialmente valendo 1, e cada uma dessas situações eu tornei 0, caso acontecesse, né? Então a ideia é justamente essa. Sempre tornei de 1 para 0. Nunca, em nenhuma das outras situações do decorrer do meu algoritmo, essa situação voltou de 0 para 1. Tá? Beleza? Por quê? Eu não posso ter essa situação de voltar de 0 para 1, porque ela começa inicialmente com 1, assumindo que é quadrado mágico. Se eu tornei 0 em algum momento, significa que em algum momento eu passei a ter uma situação de que a minha matriz não tem a característica de quadrado mágico. E se ela tem naquele momento uma situação de não ser quadrado mágico, ela não pode voltar a ter uma situação de ser quadrado mágico, porque para ser quadrado mágico eu preciso que todas as situações se atendam, né, nesse caso, de todas as linhas, de todas as colunas, de todas as diagonais terem soma iguais. Então, depois que eu fiz tudo isso, eu verifico se a minha variável quadrado mágico ainda permanece com 1. Se permaneceu em 1, significa que eu passei por todos esses testes, e em nenhum desses testes eu tornei o valor dela como 0. Então, escrevo. Beleza? Se não, beleza, pessoal? Então, eu vou deixar esse código disponível aqui embaixo na descrição desse vídeo, tá? Sugiro que você faça testes, tá? Eu não vou executar isso aqui, porque o vídeo já ficou muito longo, mais do que eu imaginava que ficaria, mas acredito que nesse formato vai funcionar, tá? Se você fez de forma diferente, comenta aqui embaixo ou escreva uma mensagem, um e-mail para mim, né, se tiver dúvidas a respeito da sua implementação. Tá? Qualquer problema, por favor, me mande uma mensagem. Se você chegou até aqui, muito obrigado pela sua atenção. Comenta aqui embaixo, eu sobrevivi a essa resolução, professor. Tá? E se inscreva no meu canal, compartilhe esse vídeo com os coleguinhas, ative o sininho para você ficar por dentro das novas notificações. E até a próxima, pessoal.